aula tá mais diferente, sempre tem uma novidade, né? Sempre tem algo novo. E aí, vou de táxi, você sabe, os meninos nem conhecem. Tava morrendo de saudade. E aí, pesquisa aí qual é a música de quem é Voo de Táxi. Você vai se surpreender, ó. E aí, professor Maurício? Eu não vou não, porque eu tô aqui já, ó, um tempão esperando um táxi. Não passa nada? Não tem. E aqui é o ponto de táxi. Mas cadê o táxi? E será que esse ponto de táxi, o que isso tem a ver com a nossa aula, né? Eles já devem estar imaginando. Será? Né? Com certeza, porque eles são espertos. São espertos, isso é verdade. São. Agora, uma coisa eu digo, hoje é o início da unidade 2. Enquanto o táxi não vem, a gente tem muito o que estudar, né? Então, vamos iniciar a unidade 2, só que ela não inicia muito diferente do que a gente já vinha estudando nas outras aulas, né? Então, vamos lá. Aula 18.1. Quais serão os conteúdos estudados na unidade 2? Função afim. Ué, professor, mas função afim, como assim? Nós falamos da parte intuitiva e agora vamos destrinchar isso da melhor maneira possível. Depois, função quadrática. Depois, função modular, função exponencial e vamos fechar a unidade 2 com função logarítmica. Então, lembra do que a gente conversou aquele dia, né? Antes de finalizar a unidade 1, a gente falou assim para vocês. A unidade 2 é pura função. A gente já iniciou o estudo de função, só que agora a gente vai dar nomes, né? Vamos ver características. Cada uma tem uma maneira de ser representada, né? Tanto na lei de formação, ou seja, na fórmula, na equação, né? Quanto graficamente. Isso a gente vai estudar ao longo das aulas aí da unidade 2, tá certo? Muito verdade. Ali a gente viu todas as que vão ser estudadas, né? Então a gente tem a função afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Isso aí. 5 funções diferentes. Mas a primeira, vocês já até sabem qual é. Porque nós falamos lá na noção intuitiva que quando pega-se um táxi, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Teve um exemplo já, né? Estamos aqui esperando o táxi. Vamos calcular para ver direitinho quanto que vai ficar a conta. Vou poder dividir por 2. Então vamos lá ver o assunto da aula de hoje. Olha lá. Na aula de hoje, então, a gente vai ver o que é a função afim e aí o valor numérico dessa função afim. Também nada novo, né? Ou seja, é a primeira parte 1, e a gente dividiu em algumas partes para poder ficar mais fácil, mais suave. Habilidades da aula de hoje. Compreender a ideia de função de forma intuitiva, isso vocês já sabem. Antes da simbologia, falamos da simbologia também, falamos lá de um f de x que é igual a y e da linguagem matemática, conceituando-a por correspondência entre elementos de conjuntos. Ué, professor, mas essa daí é a mesma habilidade lá da outra função intuitiva. É a intuitiva, só que agora ela vai receber um nome, ela vai ser chamada de função afim. Muito bem, vamos ao passeio da aula de hoje, onde a gente vai, né? Olha lá, e o oferecimento da aula de hoje, a gente vai aqui no pátio da nossa escola. Que escola é essa? O nome já tá lá mostrando lá em cima, né? Escola General Osório. Olha aí, que legal. Mais uma escola contemplada aqui no nosso dia. E será que essa escola é onde, hein? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sei mais ou menos onde é. Porque ela era uma das escolas que eu tomava de conta lá pela gerência de prestação de contas da SEDUC. Será mesmo? Sim. Você está duvidando. Vamos lá então, vamos ver onde é a escola do oferecimento do dia. Olha lá, a escola hoje oferecida para nós é a Escola General Osório, no distrito de Calama. Olha, no nosso bem aí. Baixo Madeira, né? Em Porto Velho, Rondônia. Então, um abraço aos professores presenciais, beijo no coração de todos os alunos da Escola General Osório. Beleza? Vamos lá então, saindo da cartola, o nosso mágico vai trazer a parte 1 de função afim. E a gente vai começando assim, né? O que é função afim? A gente já falou de função, né? Mas função afim, o que seria? Não, professora, não sei não. Surge a dúvida, né? Afinal, o que é essa tal de função afim? A fim de estudar, a fim de aprender, a fim de entender? Vamos lá? Vamos tirar essa dúvida das costas? Tá pesada, hein? Tá pesada. Então, vamos ao conceito, né?
Esse tipo de função pode representar muitos eventos cotidianos. Podemos enxergá-los de muitas maneiras, de maneira intuitiva. Então você já tem mais ou menos noção do que é a função afim. E olha, estamos aqui ainda esperando esse táxi. Pois é, e dentro desse contexto, o que uma corrida de táxi tem a ver com matemática? Vamos ver um vídeo que vai mostrar isso para vocês. Vamos lá! Vamos entender como funciona uma corrida de táxi? Eu estou aqui em frente ao IFRO Campus Zona Norte. Eu preciso fazer uma entrega de documentos que fica lá no IFRO Campus Calama, que fica mais ou menos 3 quilômetros daqui. Vamos ver quanto é que vai custar essa voltinha daqui para lá? Boa tarde, tudo bom? Eu estou vendo aqui no taxímetro, ele já está mostrando um valor. Hoje é quarta-feira, né? Qual é o valor que vai ser cobrado? Em bandeira 1 ou em bandeira 2? E como é que é calculado esse quilômetro? Eu estou aqui com o Wellington. E Wellington, fala pra gente como é que funciona a bandeira 1 e a bandeira 2. Bom, hoje é quarta-feira, na área comercial, a gente usa a bandeira 1. É 5,8, isso é como se fosse uma taxa de serviço. Você já entra no carro e já tem esse valor de cara, né? E até o destino vai somar com a quilometragem, né? Cada quilômetro é 3,16. E a bandeira 2, ela inicia das 8 da noite até 3 horas da manhã. Ela é mais cara, né? O quilômetro dela é 4,35. Então vamos até o Campus Calama para ver quanto que vai dar daqui para lá. Se tu tá indo devagar ou rápido? Não, porque é pela distância mesmo. Nós chegamos aqui no IFRO Campus Calama e o valor deu R$16,83, é isso? Olha aí que top, né? Ele não passou por aqui o táxi, né? Passou bem longe. Já vou até desistir, vou pedir logo um aplicativo, porque não dá não. Não tá muito fácil hoje aqui, os táxis não estão passando por aqui. E aí, vocês entenderam, né? Vocês viram que aí a gente tem um valor fixo, né? Chamado de bandeirada. E a gente tem um valor variável. Esse valor variável vai ser de acordo com a distância, né? Com os quilômetros rodados. E aí essa bandeirada, ela varia de acordo de ser noturno, diurno, né? Tem valores diferentes, né? Isso tudo tem a ver com a nossa função afim. Vamos lá então? Vamos ver? Olha lá. A corrida de táxi em Porto Velho, os taxistas cobram, em média, R$ 5,08 a bandeirada. Isso ali no vídeo, né? Não sei, atualizando para o dia de hoje, eu não tenho certeza, né? Mais R$ 3,16 por cada quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Neste problema é fácil verificar que o valor da corrida depende do número de quilômetros rodados. Então vai depender sempre da distância, certo? Uma vez que o passageiro entrou no táxi 508, né? Naquele horário ali estipulado. E 3,16 vai rodando e vai multiplicando sempre por 3,16, certo? Então, vamos lá, a corrida de táxi vai ficar assim, ó, o valor total da corrida pode ser representado por uma lei de formação, que é originada daqui, ó, f de x igual a ax mais b. Quem é o b? O valor? O b é o valor fixo.
Independente, aqui a gente mudou ele de lugar, mas não tem problema. 508, né? E quem é o A? O A é o dependente de X. É o variável, que vai variar conforme a quantidade de quilômetros rodados. Então aqui a gente explica, né? Onde X são os quilômetros rodados e F de X o preço total a ser pago na corrida. E na verdade a gente não saiu da nossa máquina de calcular, né, professor Verdade, Maurício? ainda estamos presos lá. Observem que na parte intuitiva, nós já partíamos direto do pressuposto de que custa tanto, então eu vou comprar tanto, então eu vou pagar tanto. Aqui, essa nossa estrutura matemática já entra em ação. Olha, f de x é igual a ax mais b. O b é o valor fixo e o a é aquele que vai mudar. É isso que muda, tá? É esse detalhezinho só que vai ficando. Vai ficando agora de maneira mais matemática mesmo, estrutura matemática direta. Beleza, né? Legal. E se fosse falando da máquina de calcular, multiplica por 3,16 e soma 5,08, né? Então, todo número que entrar na máquina de calcular, ou seja, toda a quilometragem que você rodar, você multiplica por 3,16 e soma com 5,08. Beleza. Vamos ver o exemplo lá, então? Só que lá é um pouquinho diferente, né? Para a gente saber quantos quilômetros foram rodados, a gente viu que o total pago foi 16,83. Ah, legal. Então a gente já sabe que o f de x, o valor que saiu fora na máquina de calcular, foi 16,83. Então agora eu vou ter que fazer um procedimento inverso para chegar no meu x. E eles sabem fazer, porque nós fizemos uma questão assim, não é que alguém esqueceu qual número tinha jogado lá na máquina de calcular, só que saiu um resultado. É isso aqui, faz sempre o contrário. Isso, tá somando, vai passar? Subtraindo, ó. Subtraindo. Beleza, 16,83 menos 5,08, 11,75. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo, olha lá, vai passar dividindo. Então, 11,75 dividido por 3,16, aproximadamente 3,7 quilômetros. Ou seja, 3 quilômetros e 700 metros. Muito bem, legal, né? Muito legal. Então, olha aí. Então, com isso, a gente conseguiu descobrir quanto foi rodado, né, de um ponto até o outro da corrida de táxi. Perfeito. Aí o aluno fala assim, professor, mas vocês não explicaram pra gente essa transformação aí, né? Por que dá 3 km e 700 metros? E explicamos sim, lá na aula de geografia, lembram? Junto com o professor Rogério e o professor Ari, nós explicamos isso direitinho. A transformação de unidades, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, a gente fez lá bem bacaninha, né? E aí, gostaram? Entenderam então esse processo? Então aí a galera vai dizer assim, mas eu nunca peguei um táxi, eu não sei como funciona, então agora já aprendeu, né? A gente continua aqui à espera do nosso, mas já deu para sentir alguma coisa aí de como funciona aí a pegada aí para pagar, já deu para sentir que o táxi não vem. E agora sim, telefone celular. O que você acha? Você tem pré-pago, pós-pago, é por conta, você coloca crédito, como que é a sua, como fala assim, seu plano, né? Você tem um plano de celular? E aí, será que isso também envolve a função afim? Sabe o que é legal? Porque pode ser pré-pago, pós-pago, controle, o que for. Todos eles têm planos, não é? Nesse aqui você fecha um plano de tanto e vai tantas ligações, tanto não sei o quê. Todos têm um plano, mas esse plano também é função? É função. Eu tenho um plano também. É um plano que eles aprendam a função afim. O nosso plano. Mas tudo tem a ver com matemática, né? Um simples contrato aí, né? Uma contratação de celular para você adquirir aí as suas ligações, o seu, né, crédito para redes sociais, para internet, enfim, é matemática. Quer ver? Olha lá então. Plano de celular, vamos ver. Uma pessoa paga no seu plano mensal de celular pós-pago um valor fixo mais um outro valor variável em termos do tempo de uso em ligações. Digamos que o valor da assinatura seja fixo em R$20 e o custo de ligação é de 0,05, ou seja, 5 centavos por minuto. Então aqui fixo é o B, né? Lembra? Isso. Fixo é o B. E custo por ligação é o A, né? Porque vai depender dos minutos do tempo. usados, né? Quanto essa pessoa vai pagar se ela usar
30 minutos. Será que é fácil de fazer isso? Acho que Pelo raciocínio lógico, intuitivamente já dá pra fazer? Já. Ah, então multiplica 30 por 0,05 e soma com 20. É, porque Isso 20 mesmo. é fixo, né? 20 é Independente de fixo. quantos minutos vai pagar 20. Se não ligar para ninguém, vai pagar vintão. Ah, então tá. Beleza, então vamos lá agora fazer isso numa lei de formação, olha lá. Plano de celular. Assim, o valor total do pré-pago pode ser representado pela lei f de x igual a R$20, que é o valor fixo, mais 0,05, que é o valor cobrado por minuto, onde x é o tempo de ligações em minutos. E aí, se vier em horas ou segundos, vocês precisam transformar, porque a função disse que x é em minutos. Boa, boa. Tem que observar a unidade, né? A unidade de medida, tá certo? Então, x é o tempo e f de x é o resultado, né? Então, entrou um valor de minutos usados na máquina de calcular, multiplica por 0,05 e soma 20, tá certo? Vamos ver então, considerando 30 minutos, que foi o exemplo dado, né? 30 minutos de uso. E aí? Bom, no lugar do x, vamos colocar ali o 30. Vamos multiplicar 30 por 0,05. Aí tem um detalhe legal que nós falamos em aula. Se ali fosse 0,5, daria 15, né? Porque multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Ah, no nosso Brincando com os Números, Brincando né? com os números, aprendemos isso aí. Ah, professor, mas ali é 0,05. Uai, é 5 centésimos, não é? Então multiplica por 5 e divide por 100. Vai dar 1,50. Ah, e uma coisa muito importante também é que, gente, sempre realiza primeiro a multiplicação, tá? Depois que soma, tá? Ninguém vai fazer 20,05 vezes 30, por favor, tá bom? Multiplicou primeiro, depois soma. 20 mais 1,50, 21,50. Então, a pessoa que usou 30 minutos desse celular nesse plano estabelecido aqui, gastou R$ 21,50. Tá certo? Certinho. Então, olha aí, numa corrida de táxi tem função afim, num plano de celular tem função afim. E agora? Então, vamos esmiuçar o que é essa função afim, O que né? é a função afim? Vamos ver. Os exemplos dados anteriormente são de função afim. Uma função afim aí você vai parar e vai observar agora lá, toda função dos reais nos reais. Lembra que nós falamos das funções, relação entre conjuntos, conjunto A no conjunto B. Aqui nós vamos fazer uma aplicação de todos os números reais em todos os números reais. Por isso que nós vamos precisar ter uma lei de formação, não é? Tem que ter essa lei de formação, porque senão fica um negócio muito aberto, muito gigante, porque dos reais nos reais é muita coisa. Os coeficientes A e B são números reais. Lembrando que coeficientes são números, tá? Então, A e B são números reais. Beleza, então ela é do tipo f de x igual a x mais b. O b é o termo, é sua prima, lembra lá do exemplo da prima? Vai na festa se quiser, ela tá liberada, ela já fez 18 anos, ela é independente. Você, meu amigo, é o A aqui, porque você depende de alguém, ó, você depende do x, né? Você depende da sua prima ir ou não, da sua mãe deixar, você tá dependendo de um monte de coisa, né? Beleza. Olha aí que legal. E então, na nossa máquina de calcular, entra um valor, multiplica por A mais B, tá? Beleza? Então, essa é a nossa lei de formação da nossa função afim. Então, vamos dizer que seja o coração da aula, né? Já anota aí qual é a lei de formação, a básica, né? Claro que aqui pode envolver fração, raiz, são números reais, eles sabem já. São reais, pode envolver sinais, né, negativos, porque está dentro dos inteiros. Então, você pode aí variar bastante, mas na nossa lei de formação é assim que ela se apresenta. Beleza. E o f de x é y, já não esqueçam disso. Isso mesmo, y aqui. Beleza. Certinho? Então, sabendo que, né, ela é do tipo y igual a f de x igual a x mais b, o a é o nosso termo dependente. E o b? Termo independente. Legal. E agora a gente vai identificar os coeficientes. Ou Só seja, isso. Só isso. Toda vez que a gente tem o a gente tem ele acompanhado com x. Toda vez que a gente tem o b, a gente tem ele sozinho, solito. Solito. Então vamos lá, vamos fazer uns exemplos aqui?
Vamos lá, a gente já sabe que a equação é y igual a x mais b, né? Vamos ver aqui quem é o A, quem é o B, quem é o... Ah, não tem C aqui. Quem é o A? Na letra A, 5x menos 9, o A é 5. Quem acompanha o X. Quem é o B? Menos 9. Carrega o sinal? Sim, carrega sinal. Quem é o A agora na letra B? Olha aqui. O A é menos 2. Tá fora de ordem, né? Presta atenção. Já ia falar 10. Mas o A é quem acompanha X. E o B é quem tá sozinho. E nesse caso, 3x, quem é o A? O A é 3. E o B? A não tem B, não. Então é 0, né? 0. Beleza? E na letra D, quem é o A? O A é menos 6. Quem é o B? Menos 1. Ah, então beleza. Uma vez que você sabe identificar os coeficientes, fica fácil lá na frente, porque a gente vai precisar disso aí para resolver algumas situações, tá certo? Certinho. Não saímos da máquina de calcular, tá bom? Aqui, ó, multiplicar por 5 e tira 9. Multiplicar por 5 e tira 9, por exemplo, tá? Olha lá, agora vamos a um exemplo. Olha lá. Um estacionamento cobra R$ 5,00 de entrada e R$ 3,00 por hora que o carro fica estacionado. R$ 5,00 de entrada e R$ 3,00 por hora que o carro fica estacionado. Paulo estacionou, participou de um curso e precisou deixar seu carro durante 8 horas no estacionamento. Coitado do Paulo. 8 horas no estacionamento, né? 3 horas é por... R$3 é por hora. E R$5 é só de entrada. Entrou no estacionamento, já tá pagando? Paga 5. Misericórdia. No final do dia, quanto Paulo pagou? Vamos ver? Fácil, né? Porque olha só, o que depende é o 3, porque é por hora, não é? R$3 por hora? Sim, o 5 é a entrada, fixo, né? Entrou no portão, e aqui 5. é a hora, né? R$3 e ele ficou quantas horas? 8 né? horas. Identificando primeiro os coeficientes, o A é 3, que acompanha o X. E o B, quem tá? Sozinho. 5, né? Então nós vamos fazer o F do número 8. 5 mais 3 vezes quem? 8. 8. Eu vou botar até uma corzinha diferente aqui. 8, porque o meu X é que eu vou substituir, certo? Certo. Então, o F do meu valor 8 é igual a 5 mais... Primeiro a gente multiplica, 3 vezes 8? 24. 24 mais 5? 29. R$29. Então, o Paulo pagou R$29. Legal, né? Vocês viram que bastante exemplo a gente pode aplicar aí usando a função afim? Estão entendendo? Então já foi corrida de táxi, plano de celular e estacionamento. Valor de estacionamento, né? Vamos para mais um exemplo? Vamos só lá. mais um. Exemplo 2. O salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Para aumentar sua renda, ele faz plantões noturnos em uma fábrica e recebe R$ 120 por noite trabalhada. Muito bem. No caso, se ele trabalhar 12 noites no mês de maio, quanto irá receber? Ah, então beleza, né? Já ele tem um salário fixo, tem? Tem. Um fixo, então a gente já sabe que o fixo é B, né? 1.500. É, 1.500. E ele tem plantões noturnos, né? E cada plantão, cada noite trabalhada, ele ganha 120 reais. Tá querendo saber? Se forem trabalhadas no mês de maio, 12 noites, quanto nosso amigo irá receber? Vamos lá. Primeiro vamos identificar os coeficientes, né? Os coeficientes. O A é... 120. 120, porque é o valor variável que depende das noites trabalhadas. Já ia dizer das noites dormidas, mas o vigia não pode dormir. Se fosse, seria bom. E o 1.500 é o salário dele lá na outra empresa. É o B, então é o valor independente, certo? Certinho. Vamos lá, então, agora a gente vai fazer o valor, o F de... 12. 12, vamos mudar a corzinha aqui, o F de 12, né? Então, a gente tem aí 1.500 fixo, mais 120 vezes... 12. Vezes 12. E aí, vamos resolvendo, né? Lembrando sempre, primeiro vem a... multiplicação. Então, 1.500 a gente deixa ele quietinho aqui e a gente vai multiplicar 120 vezes 12. Ah, mas eu acho mais fácil 12 vezes 12. Ah, eu também, porque 12 vezes 12 é 144. Isso, eu coloco 0.
Beleza. E pode fazer isso, professor? Claro que pode. A matemática ela é fabulosa por isso. Pode isso, Arnaldo? Se pode, né? Tá na regra e a regra é clara. 1.500 mais 1.440. Dá 2.940? Isso mesmo, 2.940 é o que o nosso amigo... Opa, peraí. Eu ia botar... Borracha. 2.940 é o que o nosso amigo vai ganhar se ele trabalhar as 12 noites no mês de maio. Olha aí, legal, né? Então, uma vez eu tive um aluno e o meu aluno disse para mim que gostaria de ser guarda noturno, né? Vigia, igual o tio dele. Então, temos várias profissões aí disponíveis, né? Cada um escolhe a sua e aí já dá para ter uma noção de quanto, né? Cada um vai tirar nas noites trabalhadas, né? Tem o fixo. Mas aí é bom verificar direitinho a questão dos valores, né? Porque assim, a gente usa aqui valores... de exemplos, Às vezes a gente pega o valor atual, só que assim, tem as correções. Por exemplo, hoje não tem como trabalhar com o valor atual da gasolina, né? Não. Porque a gente dorme e acorda, já aumentou. Ontem, sexta-feira, eu fui, estava 6,09. No domingo eu passei, estava 6,39. 39 no mesmo lugar? 6,39 no mesmo lugar, no mesmo posto. Nossa senhora, então tá bom. Então não dá, mas assim, a gente usa valores fictícios. Aqui usamos o 120. Pode ser que seja mais, né? Tem né, as festas. Que seja, assim espero, E né? aí com o fim gradativo da pandemia está voltando, né? As festas e tal. Então, quem trabalha como vigia noturno já está tendo muito trabalho aí disponível. E aí a gente está trazendo bastante exemplos práticos, gente, para você não ficar em dúvida de onde se aplica, porque a maior dúvida dos alunos é: onde eu vou aplicar tudo isso, professores? Aqui a gente está mostrando inúmeras situações onde a função afim é aplicada, né? No livro, ele traz só assim, né? Função afim é isso, aí tem lá as funções. Identifique os coeficientes, identifique, sei o quê. Encontre o valor de x igual a tanto. Aqui não, aqui você já está vendo onde é a aplicação. O que está acontecendo? Mas agora a gente vai ver mais um exemplo que é muito legal, que a gente quer que vocês façam aí depois. Mas assim, que número você calça, professor Maurício? Depende. Ah, é? Depende da forma. Se é nunca vi isso. Tem sapatos, mas tem mais ou menos, né? 40, 41. Será que pelo tamanho do pé a gente consegue o número do calçado? Se a gente medir o pé, se eu pego uma fitinha, mede o pé, será que a gente consegue por aí saber o número do calçado? Eu já li alguma coisa sobre isso. Ou ao contrário, se a gente sabe o número que a pessoa calça, a gente consegue o tamanho do pé? Legal, né? Já li alguma coisa sobre isso. Interessante, eu já gostei dessa ideia. Vamos lá, vamos ver mais um exemplo? Exemplo de número 3. A equação que dá o número do sapato, N, em função do comprimento C do pé, em centímetros, é... então tem uma equação para isso? Tem. Depois de muito estudo, foi-se convencionado que N é igual a 5 vezes C mais 28 dividido por 4. Então, o número do sapato é só você multiplicar o tamanho do seu pé vezes 5, somar com 28 e dividir por 4. E aí, para você não ficar na dúvida, aqui nós podíamos pensar assim, no lugar do N, nós teríamos o F de X. F de X é igual a 5 vezes X mais 28 dividido por 4, onde X é o comprimento do pé. Mas, aí vem um detalhe, as letras que nós utilizamos aqui, essas letras são simbólicas, tá? É uma simbologia matemática. Vocês viram que nós saímos da parte intuitiva e entramos na parte simbólica, né, da matemática, usando simbologia matemática. Então, às vezes, nós vamos usar f de x, às vezes vai ser y, às vezes vai ser n. Olha aqui, ó. Legal, né? O n, ele aqui ele deu nome aos bois, vamos dizer, né? O N, número do sapato, e o C, comprimento do pé. N de número, C de comprimento, tá? Beleza. O número do sapato, quando o comprimento do pé é de 24. E tá pedindo pra gente calcular? Então vamos calcular. Vamos lá? Então ele tá dizendo que o comprimento do pé é 24 centímetros. Então pegou uma fita métrica, uma régua, alguma coisa lá, um barbante, depois mediu direitinho e mediu 24 centímetros. A pessoa que tem esse tamanho de pé, que número calça, né? Multiplica por 5. Ó,
Ó, como o valor de n dependente do valor de c, então n é a variável dependente, ou seja, o f de x F que o de professor x. Maurício acabou de dizer. E o valor de c é a variável independente, ou seja, é o mesmo que x. Tá, então vamos escrever para eles entenderem melhor esses coeficientes. Vamos F lá. de x igual A gente pode escrever, né? F de x é igual a 5 vezes x mais 28 dividido por 4. Aí vamos separar o A e o B? Aqui ele está querendo que a gente identifique os coeficientes. Isso. Como que eu vou identificar os coeficientes? Está todo mundo sobre 4. Então a gente vai dividir aqui, ó. Esse é o A, porque o meu 4 ele serve para o A e para O B. Então o meu A é 5 sobre 4. 5 quartos. Tá aí. E o meu C, o meu B, eu tô com C, né? Lá é depois, tá? O meu C já tá aqui, ó. Porque o C é o comprimento do pé. Que 28 sobre 4, que a gente pode dizer que é 7. Pode fazer isso? Professor, então a função ia ficar 5 quartos de x mais 7? Isso mesmo. Se fizer isso aí fica mais fácil? Pode Multiplica ser por 5, também. divide por 4, soma 7? Aham. Beleza. Olha lá, então a gente vai fazer o F de quem agora? 24. 24. Então, onde tem X, nós vamos colocar 24. Vai querer separar? Não sei. Tanto faz, né? É. Vamos lá, multiplica o 5 por 24. 24. Depois a gente soma 28. E tudo isso divide por 4. 4, né? Vamos lá. F de 24 é igual 5 vezes 24, 120. 120. Se quiser também, né, a gente já pode fazer, como o professor disse, né, quem quisesse fazer separado ia fazer o 120 dividido por 4, né? E aí, 120 mais 28? 148. 148 dividido por 4? 37. 37. Ah, então a pessoa que tem um comprimento do pé 24 centímetros, ela calça 37? Isso mesmo. Olha que legal, né? Muito bem. Legal, legal. E aí, é claro que com isso a gente quer propor uma atividade interativa para você calcular o número do seu sapato, tá? Então, fica a dica, usa a equação lá do N ou do F de x é igual a 5 vezes C mais 28 dividido por 4 e calcula o número do seu sapato e verifica se dá certo. Isso. Ah, professor, mas eu não tenho nenhuma régua aqui e tal. Então faz assim. Então calcula o comprimento do seu pé de acordo com o número do seu sapato. Não tem régua, não tem treina, não tem fita métrica. Faz ao contrário. Faz o contrário. Verifica qual o número do seu sapato. Joga naquela equação, faz o cálculo e descobre o comprimento do seu pé. Pois é, né? Eu também quero fazer. Vamos fazer? Vamos lá. Eu já medi o meu. Eu trouxe a medida já. Já? O meu mede... É grandão. Ah, é muito grandão. Uma estrutura dessa, né? O comprimento do meu pé é 22 centímetros. 22. Ixi. Quase o tamanho do meu, olha aí, ó. Bem pertinho. O comprimento do pé da professora Lucy é 22 centímetros. Vamos fazer o cálculo? Olha lá. Vamos resolver esse negócio. Então, se o comprimento do pé é 22 centímetros, no lugar do C nós vamos colocar? 22. 22, beleza? Beleza. 5 vezes 22. 110. Mais 28. 138. Dividido por 4. 34,5. Aí, pode isso? O número do calçado, 34,5? Aí foi o que eu disse logo no começo, que ela perguntou, quanto você calça? Eu falei, depende. Às vezes é 40, às vezes é 41. Verdade. Depende muito da forma, né, que foi feito o sapato. Tem E no esse meu detalhe. caso, eu calço geralmente 34 ou 35, né? Então, por isso, eu acho que deu esse 34,5. Deu bem certinho. Bacana, né? Vai dar certo, vocês vão ver, vai ficar muito legal. Experimenta aí que a atividade interativa é para isso, é para vocês colocarem em prática, certo? Valor numérico da função afim, a gente já vem fazendo, já vem falando, independente dela ser afim, o procedimento é o mesmo, quer ver? É a máquina de calcular. Valor numérico da função afim, máquina de calcular. Quando escutar esse nome, já lembra, máquina de calcular. Dada uma função f de x ou y, substituímos a letra x, vocês já sabem disso, que está na função, pelo valor numérico desejado. Professor, mas vai ser como assim desejado? O valor numérico que o problema está sugerindo, olha só aqui, ó, na função y igual a menos 2x mais 4, ele quer que você descubra quanto vale o y quando x é 1.
Isso. E a máquina de calcular é multiplicar por menos 2 e soma 4. Beleza. Multiplicar por menos 2 e soma 4. A gente vai multiplicar quem? O 1, né? Menos 2 vezes 1, Menos 2. Soma 4. Vai dar 2. Porque eu devo 2, mas graças a Deus eu tenho 4 para pagar. Paga o que deve e fica com um troco de 2. Muito bem, olha que legal. E agora? Agora temos mais um exemplo aqui, que exemplo é que não falta, né? A gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Dada a função real definida por y igual a 2x menos 1, determine o f de 2, o f de menos 1, o f de 0 e o f de meio. Essa parte aqui ninguém vai poder falar assim, eu não estudei isso, porque a gente fala assim, né, x igual a 2, x igual a menos 1, mas nós já mostramos para vocês que é só substituir o x pelo númerozinho lá dentro da função. E multiplicar por 2 e tira 1, multiplicar por 2 e tira 1. Bora ver. Quando é 2? 2 vezes 2? 4. Tira 1. 3. Quando é menos 1? 2 vezes menos 1? Menos 2. Menos 2 com menos 1? Menos 3. Ah, eu tô devendo 2, devo 1, mas uma deveção, né? Fico devendo 3. Quando é 0? 2 vezes 0? 0. 0 menos 1? Menos 1. Não tirou, não contribuiu nada, ficou o que tinha, né? F de meio, 2 vezes meio. É 1. Ah, por quê? Porque multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Ah, e a gente pode cortar aqui, né? E Isso. sobra 1. 1 menos 1? 0. Zero. Então, olha lá as minhas respostas, né? E aí, se a gente quisesse fazer o nosso diagrama de Venn, né? Aquela parte dos conjuntos lá que a gente já aprendeu, né? Aqui a gente ia ter o 2, o menos 1, o 0 e o meio. Aqui a gente ia ter o 3, o menos 3, o menos 1 e o 0. E a gente poderia lançar as flechinhas na nossa parte de conjuntos, certo? Beleza, certinho. Legal, né? Tranquilo, tranquilo. Mais um exemplo, vamos lá, para a gente finalizar a aula de hoje. Agora falando do que a gente acabou de mostrar ali, de domínio e imagem, né? Como já foi feito o desenho, não é? Nós já fizemos esse cálculo todinho aqui, ó. A primeira parte que ficou no conjunto que lançou as flechas é o domínio e a segunda parte que ficou no conjunto que recebeu a flechada é a nossa imagem. Muito bem. Aí tem até o diagrama, né? Pode voltar. Domínio. E aqui é a imagem. Nós temos no slide anterior, não é? O desenho feito, o diagrama? Fizemos. Volta lá. Volta aqui. Olha lá, domínio. Imagem. Perfeito. E na verdade aqui está igual ao contradomínio, não estão sobrando Isso. elementos, né? Mas geralmente na função afim, quando ele dá os valores, não vai sobrar, não é? Geralmente, não quer dizer que, né? Nem sempre vai ser assim. Mas como é nos reais, geralmente quando eu aplico as flechinhas, eu já vou na imagem que é o próprio contradomínio. Isso. Enquanto a gente espera esse táxi que nunca vem. Já cansei. Eu já cansei de já esperar. tô para sentar no chão aqui e desistir. Então, cansados de esperar, mas ainda dá tempo de dar uma descontraída, né? Se bem, professora, que eu olhei agora na frente ali, ó, tem uma panificadora, você tá vendo? Aonde? Na frente, lá na Jardim ali, é uma panificadora, quase certeza. Olha o cheirinho de pão. Tem um estacionamento ali, ó, R$3. R$3 a hora, bem o que a gente mostrou aqui. É o que nós usamos, R$3 a hora. R$5 a entrada no estacionamento. Porque o carro cobriu, ó, tem lá a entrada, tem aí alguma depois coisa tem uma lá. loja, onde é que tá a padaria? Esse laranja aqui? É laranjado aqui, do lado aqui. Bora lá então, né? Mas antes disso, brincando com os números na tela, olha lá, qual é a perguntinha da aula de hoje? Amor está para Roma, assim como 6.323 está para... Ixi. E aí? 2.336? 6.232? 3.236. 3.326. Olha aí, é um teste de raciocínio. Observa o que está falando no comando. O amor está para Roma, assim como esse número aí está para algum desses. Qual deles? Sei lá. Vai saber, né? O amor está para Roma, assim como... E aí, no português tem um negócio, né? Quando é assim, ao contrário, você falou uma vez. Falei. Eu lembro que ela falou, mas não lembro o que ela falou. Mas o nosso, não vou falar. Não vou falar. Então, né?
E a gente está aqui ainda nessa espera, mas a gente espera também que vocês tenham gostado da aula, porque a gente já está com todo o gás na unidade 2. A gente começou a função afim, mas como a gente já vinha falando de função na forma intuitiva, ficou muito tranquilo, né? E o mais legal é que a gente mostrou muitos exemplos práticos que fica bem bacana de entender. Então agora, atividades de sala, a gente volta com revisão e correção. Até já!